Começa pela TV Novo Tempo mais um programa Evidências, toda semana buscando fatos que comprovem a veracidade histórica da Bíblia Sagrada. Em nosso último programa, conhecemos as crenças das principais religiões originadas na Índia. Falamos brevemente sobre a sua ideia de Deus, de salvação, de criação, etc. Também comparamos com as principais crenças do cristianismo e ali podemos conhecer um pouquinho sobre o budismo, o jainismo, o sikhismo e, finalmente, o movimento Hare Krishna. É fantástico observar que, por mais que alguns neguem a existência de Deus ou procurem viver sem fé, as religiões continuam presentes mundo afora. É claro que não podemos ficar excessivamente contentes com isto, achando que de todo o caminho, de todo lado, tudo finalmente conduz a Deus. Não se trata de dizer isto, mas podemos sim afirmar com segurança que, ao contrário do que dizem evolucionistas e racionalistas, o ser humano está se tornando cada vez mais próximo do Homo religiosus e não do Homo sapiens. Na antiguidade, o jurista romano Cícero já havia declarado essa realidade. Não há povo tão primitivo, tão bárbaro, que não admita a existência dos deuses, ainda que se engane quanto à sua natureza. Plutarco então completou: podereis encontrar uma cidade sem muralhas, sem edifícios, sem ginásios, sem leis, sem uso de moedas como dinheiro, sem cultura de letras, mas um povo sem Deus, sem oração, sem juramentos, sem ritos religiosos, sem sacrifício, tal coisa nunca se viu. E, finalmente, temos Max Scheler, filósofo alemão contemporâneo, que também disse: há uma lei essencial. Todo espírito finito crê em um Deus ou em um ídolo. A descrença em Deus, ou melhor, a alucinação persistente que leva a pôr um bem similar em lugar de Deus, como o Estado, a arte, uma mulher, o dinheiro, a ciência, etc., ou tratá-lo como se fosse um Deus, tem sempre uma causa especial na vida do ser humano. Pensamentos muito intrigantes e que nos fazem refletir, não é mesmo? A religião, como um fato, é um sentimento universal, ou seja, ninguém pode negar que somos essencialmente religiosos. Ou se crê em Deus, ou se crê em ídolos. E quem pensa que não crê em nada, termina fabricando um Deus para si mesmo. É por isso que existem tantas religiões no mundo e não há poder que consiga terminantemente sufocá-las. Elas estão aí e continuarão existindo até o fim do mundo. Bem, vamos então continuar agora a nossa trajetória conhecendo mais algumas delas. Que tal continuar a nossa descoberta das filosofias e religiões não cristãs, indo desta vez para a China e conhecer ali as principais crenças que nasceram naquele país? De fato, a China possui uma filosofia notável. Houve sábios chineses que emitiram ideias análogas às da República de Platão. A indagação filosófica na China inicia-se com a própria indagação religiosa daquele povo. Desde a antiguidade, os chineses já chamavam a Deus de Shang-Ti, o Senhor do Céu. A crença em Shang-Ti é anterior ao confucionismo e taoísmo e também ao budismo. Isto não se sabe lá por quantos séculos. A mais antiga referência que temos a Shang-Ti como uma divindade data de 2600 a.C. Nesta época, Shang-Ti era o único digno de adoração. Não havia outros deuses e ele não poderia ser adorado através dos ídolos. Isso é muito interessante. Aliás, isto parece ter durado até o começo das dinastias chinesas, no século XI a.C. Nesta época, devido a várias crises internas, o imperador começou a arvorar para si mesmo as prerrogativas de suficientemente bom, e Shang-Ti então só poderia ser adorado uma vez por ano. Alguns pensam que foi neste ponto que a China começou a se tornar politeísta. Ao povo comum foi proibido render culto diretamente a Shang-Ti. Foi-lhes dito que, a partir daquele momento, o pai imperador tomaria conta de tudo. Foi apenas 3 séculos depois da dinastia imperial que 2 movimentos religiosos ou filosóficos materializaram-se tentando preencher aquele vazio deixado pelo antigo culto a Shang-Ti. Esses movimentos são o confucionismo e o taoísmo. A partir daí, a filosofia na China pode ser dividida em 2 períodos principais, correspondentes às 2 escolas de pensamento, o taoísmo e o confucionismo.
Mas antes de entrar nestes segmentos propriamente ditos, vejamos um salmo a Shang-Ti invocado por Xinjiang, antigo imperador da dinastia Ming, que governou por cerca do século XVI. Este salmo está no Templo do Céu. Note que ele chama o antigo e único Deus dos chineses, Shang-Ti, de Criador do Universo. Veja o que está escrito nesse salmo chinês. No princípio era a confusão e o caos. Os 5 elementos não tinham ainda começado a se transformar. Nem o sol ou a lua haviam dado o seu brilho. No meio deste nada não havia nem forma nem som. Então o Espírito do Soberano soprou e separou as partes puras das partes grosseiras. Ele criou os céus e a terra. Ele criou o homem. Todas as coisas com seu próprio poder reprodutivo receberam do seu ser. O princípio de todas as coisas foi resultado do seu ato de bondade. Todas as coisas receberam seu grande amor. Todas as miríades de coisas não são nada em comparação à sua virtude. Quem contará todas as bênçãos que ele nos enviou? Apenas Shang-Ti é o verdadeiro antecessor de todas as miríades de coisas. Curioso esse salmo, não é mesmo? Eu diria até fascinante. Shang-Ti, em chinês, significa o Senhor do Céu. E não é por menos que Shang-Ti é o nome que cristãos chineses do sudeste da China usam para referir-se a Yahweh, o Deus da Bíblia. A Chinese Union Version, uma tradução da Bíblia para o chinês mandarim, usa Shang-Ti para traduzir o nome hebraico de Deus. Agora que falamos de Shang-Ti, vamos falar então dos 2 movimentos chineses que já mencionamos. Começando pelo taoísmo. Seu principal filósofo e fundador foi Lao Tse, que viveu por volta do ano 600 a.C. Sua principal obra é o Tao Te Ching, livro da razão e da virtude. Nele, Tse explica que a razão suprema, chamada de Tao, é a causa dos seres e do universo. Por isto, o taoísmo cultua os espíritos da natureza e também os espíritos de nossos ancestrais. É uma religião popular na Índia. Embora numericamente difícil de precisar a sua quantidade, alguns falam que existem cerca de 30 milhões de seguidores. Outros falam de 50 milhões. A sua maioria, como eu disse, é claro, vive na Índia. O governo chinês não libera dados muito oficiais por causa da política daquele país. O fato é que muitos chineses religiosos, talvez a maioria, seguem religiões folclóricas e mantêm ritos de sincretismo. Não é incomum ver chineses que frequentam um templo budista seguindo ao mesmo tempo uma doutrina taoísta. Logo, um número mais modesto pode referir-se majoritariamente àqueles fiéis que seguem tão grande quantidade de princípios e o taoísmo é apenas um e nada mais. É claro, contudo, que na República Popular da China, inaugurada em 1949, o governo foi oficialmente declarado ateu e as religiões, é claro, passaram a ser vistas como emblema de feudalismo ou colonização estrangeira. Hoje, existe uma relativa abertura oficial em alguns segmentos, por exemplo, o budismo, o taoísmo, o catolicismo, o protestantismo e até o islamismo podem ser aceitos parcialmente, mas não são aceitas definições mais específicas, como, por exemplo, adventistas, batistas. Para o governo chinês, todos estes são apenas ramos protestantes do cristianismo. Lao Tse parece ter tido alguns insights ou, quem sabe, algumas revelações interessantes, mas o seu ensinamento, que no início era uma filosofia cognitiva e depois passou à filosofia moral, acabou transformando-se, depois da sua morte, numa religião bastante mística, como aliás o é até hoje. Foi nesse período, após a morte de Lao Tse, que um discípulo seu chamado Zhishuang Tse sistematizou a sua doutrina. Para alguns, na verdade, ele apenas a tornou mais mística e bem diferente do que o mestre havia originalmente ensinado. Foi ele também que propôs a formação de outro livro intitulado Zhishuang Tse, que hoje é a Bíblia do Taoísmo. Aparentemente, o Deus do taoísmo, que em princípio seria pessoal e até de certa forma semelhante ao Deus da Bíblia, acabou se transformando num ser impessoal. Hoje, para o taoísmo, Deus é apenas denominado de maneira vaga como sendo o Tao, a razão do universo. Aliás, o misticismo tomou conta de tal maneira do taoísmo
que são inúmeras as interpretações que existem acerca deste tal, isto é, desta razão suprema. Não é à toa que alguns grupos de taoístas chegaram ao ponto de adorar o imperador, e os dragões imaginários também fizeram parte daquele cenário de adoração. Aliás, não só dragões, como também ratos e até cobras. Com o passar do tempo, eles também aderiram à crença comum em diabos, demônios e espíritos de toda sorte. Aí, para manter esses espíritos afastados, por exemplo, ao atravessar uma floresta, os seguidores do taoísmo tinham de cantar ou assoviar determinados hinos chineses. É que, para o taoísmo, os espíritos da floresta detestam a música, assim também como os insetos detestam a fumaça. Esta, portanto, seria uma forma de proteção contra espíritos. Um outro conceito muito aceito entre taoístas e que também faz parte do confucionismo é o princípio filosófico do Yin e Yang. Você certamente já viu esse símbolo em algum lugar e agora então saberá o seu significado. Tudo, absolutamente tudo para os taoístas partiu da razão suprema, do Tao, tanto o bem quanto o mal. Portanto, é o equilíbrio entre dois que se torna necessário para possibilitar a existência do universo. Para eles, o Yin significa o lado mal e Yang, o lado do bem. Com esse conceito, eles procuram explicar tudo o que acontece na natureza, na história e no mundo em geral. O homem, na concepção taoísta, nasce bom e é corrompido pelo meio em que ele vive. Aqui temos um claro contraste com o ensinamento bíblico, que revela que todos nascemos pecadores, necessitados da graça de Deus para nos redimir e nos transformar. Para o taoísmo, as pessoas não precisam da graça de Deus para se manterem boas. O exemplo deles é o seguinte: um pombo, dizem os taoístas, não toma banho todos os dias para ficar branco. A sua natureza já é branca. Ele se banha apenas para manter aquilo que ele já é. Mais uma vez, não é isto que a Bíblia apresenta. A graça de Cristo não é apenas uma limpeza do corpo que já é naturalmente bom. Pelo contrário, ela é uma transformação radical de um corpo que nasce vendido à escravidão do pecado. Mas para o taoísmo, para ser salvo, basta que o ser humano pratique 3 virtudes: a economia, que seria a simplicidade da existência, a modéstia, que seria o retraimento e, finalmente, a piedade, que é a arte de fazer o bem, até mesmo aos que praticam o mal. Depois do intervalo, vamos continuar conhecendo outro segmento paralelo ao taoísmo, que é o confucionismo. Então não saia daí, que o Evidências volta já já. Estamos de volta com o programa Evidências e, continuando a nossa trilha por religiões orientais, vamos conhecer agora o confucionismo. Ele também foi fundado no 6º século a.C. por Kung Fu Zi. Kung Fu Zi é mais conhecido como Confúcio, que é a forma latinizada do seu nome, conforme o apelido criado por missionários jesuítas do século XVI. O confucionismo não tem um único livro sagrado, mas diversas obras textuais que orientam os seguidores de sua doutrina. Entre elas estão os Anacletos, ou em chinês Lun Yu, que reúne os ensinamentos de Confúcio. O Mengzi, livro escrito por Mencius, que é o segundo sábio do confucionismo, e o Xing, ou os 5 clássicos. Agora, em termos numéricos, quantos membros o confucionismo teria no mundo? Bem, esta é uma pergunta simples, porém ambígua, e parte do que dissemos da relação entre o taoísmo, que também serve para descrever aquilo que encontramos no confucionismo. É que, como a religião tradicional chinesa tende a ser muito sincretista, algumas estatísticas pegam todo mundo que diz simpatizante de Confúcio como sendo realmente membro dessa religião. Outros tentam apenas que aqueles que são confucionistas são os que não seguem nenhum outro credo. Sendo assim, e contando com a dificuldade de se obter números exatos ou números reais do governo chinês, as estatísticas possuem diferenças gritantes. Umas dizem que eles são aproximadamente 6 milhões de seguidores em todo o mundo. Outras falam de 350 milhões. É difícil, portanto,
precisar o número. O que podemos dizer é que Confúcio foi um destacado professor durante uma grande parte de sua vida. Antes disso, ele havia sido o superintendente dos celeiros e também havia trabalhado em trabalhos agrícolas. Na época em que ele lecionava, a sua fama foi tal que ele chegou a ter 3.000 alunos de uma só vez. Até o filho do primeiro-ministro da província veio para ser o seu aluno. Confúcio valorizava muito a educação, tanto é que depois de uma exaustiva pesquisa sobre a situação dos presos de sua província, ele defendeu publicamente a tese de que todos aqueles homens eram gente pobre e ignorante, por isso estavam presos. Se eles tivessem condições de ter instrução e condições sociais adequadas, não estariam presos ali. Para Confúcio, se o governo vencesse a pobreza e a ignorância, venceria também todos os problemas sociais. Isto é revolucionário, não é mesmo? Mas antes que você se torne um discípulo ou simpatizante de Confúcio pela sabedoria de sua tese, deixe-me esclarecer que, embora valorizemos muito a educação e acreditemos que todos devam sim ter boas condições sociais, principalmente de estudo, não podemos concordar que somente a educação e as condições sociais sejam adequadas o suficiente para redimir o homem e evitar o mal social. Sabe por quê? Por duas razões. Uma bíblica, outra convencional. Segundo a palavra de Deus, eu já disse isso em outros programas, todos nós nascemos em pecado e já nascemos carecidos da graça de Deus. Sem a atuação da graça divina no coração humano, nem boa educação, boa família, bons colégios evitarão as desgraças sociais. Aliás, eu me lembro agora que Santo Agostinho certa vez refletiu sobre o porquê dele mesmo, quando era pequeno, querer tanto roubar peras na casa do vizinho. Não era fome, porque ele era bem de vida. Não era vontade de comer peras, porque havia peras em sua casa. Era o pecado, dizia Santo Agostinho, a natureza pecaminosa advinda de Adão, que nos leva a querer sempre aquilo que nos é proibido. Veja, não há base na Bíblia para concordar com a ideia ou a sequência do pensamento de Agostinho, segundo o qual nós herdamos a culpa de Adão e o chamado pecado original. Portanto, não se trata aqui de endossar tudo o que Agostinho escreveu. Porém, já que nascemos propensos ao mal, necessitando de remissão, isto sim é um fato que ele escreveu e com o qual nós podemos concordar. A segunda razão para discordarmos parcialmente de Confúcio é que a educação e boas condições sociais não são tudo. Se fossem, países ricos como Suíça, Dinamarca, Canadá, Estados Unidos não teriam tantos problemas também de delinquência juvenil e desajuste familiar. O risco de ser assaltado em Genebra é claro que é infinitamente menor que o risco de ser assaltado no Rio de Janeiro. Contudo, saiba você, o número de suicídios entre jovens daquele país é algo assustador. Portanto, educação é parte do sistema, é parte da cultura, mas não é tudo. Voltando a falar de Confúcio, ele também foi um grande sistematizador da ética e da filosofia moral. Leibniz, que escreveu 2 livros sobre filosofia chinesa, reconheceu a Confúcio como um dos maiores racionalistas morais de todos os tempos e um campeão contra vãs superstições. E, de fato, seus princípios de vida são muito interessantes. Ele sumariza em seus ensinos os princípios da vida feliz em 3 caminhos chamados Li, Zhen e Shun Tzu. O termo Li tem vários significados, como reverência, cortesia, ritual, padrão de conduta, etc. O termo Shun Tzu tem o significado básico de gentileza em todos os tratos sociais. E, finalmente, o termo Zhen ecoa a mesma regra áurea dita séculos depois por Jesus Cristo. Não faça aos outros o que você não gostaria que os outros fizessem com você. Pena que, com a entrada do socialismo na China, muitos jovens e idealistas de Mao Tse-tung consideraram Confúcio um emblema do antigo regime monarquista e, por esta razão, consideraram-no indigno de figurar entre aqueles homenageados ou, quem sabe, admirados pela Revolução Comunista. Agora, um dos problemas do confucionismo, digo infelizmente, é a sua mistura de ética e virtudes com adoração à natureza e culto a ancestrais humanos.
Especialmente após a morte do fundador, o povo passou a ser tremendamente politeísta, adorando os antepassados e numerosos deuses secundários. Agora, apenas para concluir, duas importantes informações devem ser dadas sobre a vida e os ensinamentos de Confúcio. Primeiro, que ele não advogava nenhum tipo de política assistencialista, ou seja, criar um governo que adote os menos favorecidos. Não. Tanto é que atribui-se a ele o provérbio chinês que diz: é preciso ensinar o povo a pescar e não dar-lhe o peixe. A outra questão é a seguinte: muitos chegam a dizer que, uma vez que Confúcio não parece se ocupar muito com temas como Deus, fim do mundo ou o que acontece após a morte, talvez seria melhor considerar os seus ensinos não como religião, mas apenas como uma filosofia moral. Seja como for, você pode ver que ele tem esses ensinamentos doutrinários, tanto comuns como divergentes, em relação ao cristianismo que nós professamos aqui no Ocidente. Agora, da China para o Japão, podemos ir para conhecer outra religião pouco divulgada aqui no mundo ocidental. Estou falando do Shintoísmo. Suas origens, data de fundação e fundador são um mistério. A única coisa que sabemos é que é uma das religiões mais antigas do mundo e o segmento nacional do Japão. Diferente de outras religiões, o shintoísmo não é basicamente um sistema de doutrinas ou crenças. Esta é uma situação um tanto complexa e varia basicamente de autor para autor. Veja esta definição dada por John Noss, autor do livro Men's Religions. O shintoísmo é basicamente uma reverente lealdade para com os caminhos da vida familiar e com os lugares familiares. Por isso, é correto dizer que, para os chineses, o amor ao país é o principal elemento do coração e as doutrinas substanciais são secundárias. Portanto, o shintoísmo é puramente uma religião chinesa altamente nacionalista, cujas origens se perderam na poeira do tempo. O seu nome vem da expressão japonesa Shen Tao, que significa o caminho dos deuses. Mas esse termo não foi aplicado na seita senão após o 6º século depois de Cristo, a fim de distingui-la, é claro, do budismo. A principal característica do shintoísmo, além, é claro, daquela extremada santificação da terra, é a noção de kami. Kami é uma palavra difícil de se definir precisamente, mas, em linhas gerais, se refere ao conceito de poder sagrado que habita e atua tanto em seres animados quanto em objetos inanimados. Isso traz um grande senso da presença espiritual de deuses e de espíritos na natureza e em tudo que nos cerca. É, portanto, uma mistura de espiritismo com animismo. E aqui vai um alerta. Há muitos desenhos animados japoneses como Naruto, Dragon Ball Z, Pokémon, Cavaleiros do Zodíaco e outros que estão repletos de culturalismo ocidental, porém em roupagem oriental e ainda conservam fortes mensagens shintoístas, como aquelas que advogam um mundo espiritual paralelo ao nosso, com portais místicos que permitem ambos os lados se encontrarem. Isto apenas para uma reflexão daqueles que consumem esse tipo de desenho. Hoje, a cultura japonesa continua muito influenciada tanto pelo budismo do tipo Zen, quanto pelo shintoísmo, e ambas as religiões parecem até conviver bem em solo japonês. Mas é o shintoísmo que dá ao Japão aquele ar místico e exótico, por causa especialmente dos seus ritos, mitos e principalmente suas cerimônias religiosas. Uma prática muito famosa, por exemplo, é a adoração do Monte Fuji e das famosas portas de madeira à entrada dos santuários, que eles chamam de tori, e que supostamente seriam colunas sagradas suportadas por 2 vigas. Sobre a relação entre o Estado e a religião no Japão, até a primeira metade do século XIX, o shintoísmo era a religião oficial do país conforme decreto do imperador Meiji. Mas como a população continuava dividida entre o shintoísmo e o budismo, em 1877, o budismo também teve a permissão imperial para ser praticado naquele país. Porém, com as 2 guerras mundiais, especialmente a segunda, o chamado Estado Shinto Imperial começou a entrar em decadência. Na verdade, na Primeira Guerra, o imperador foi tido como um deus e os japoneses como raça superior por causa das vitórias do Japão.
Mas na Segunda Guerra, o Império Shinto colapsou politicamente e hoje a religião, embora ainda permitida, não tem mais aquela relação que tinha com o governo. Ela é mantida apenas pelos fiéis e nada mais. O nosso programa Evidências de hoje vai ficando por aqui. Eu espero que você esteja aprendendo bastante sobre as religiões orientais. Mas continuaremos com estes assuntos semana que vem aqui na TV Novo Tempo. Até lá!